trecho evangélico que hoje meditamos pertence a um discurso de Jesus que foi motivado pela pergunta dos fariseus em 17:20 sobre quando chegaria o reino de Deus. Alguns estudiosos chamam esse bloco de pequeno apocalipse lucano, e esse nome já deve ser chave de leitura para o nosso texto. Quando pensamos em Apocalipse, pensamos num determinado estilo literário dominado por imagens com as quais já não estamos tão familiarizados, mas que tem por objetivo assegurar a intervenção de Deus na história da humanidade. Trata-se de uma linguagem simbólica e que, portanto, não deve ser tomada ao pé da letra. Através das imagens, o autor sagrado quer nos comunicar a sua mensagem. Depois de advertir aos discípulos para que não deem ouvidos a qualquer um e não gastem seu tempo buscando sinais, em 17:24 ele afirma que o Filho do Homem virá como um relâmpago. Para explicar essa imagem, ele toma dois exemplos extraídos do Antigo Testamento. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Ora, em Gênesis 6, de 11 a 12, se diz que a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus viu a terra e estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Entretanto, o texto de Lucas não menciona nada acerca da corrupção da terra que teria motivado o dilúvio. Diz Lucas: eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Isso está nos versículos 26 e 27. Comer, beber, casar-se e dar-se em casamento não são ações ruins. Ao contrário, trata-se do dia a dia de cada um de nós. Avancemos mais um pouco no texto para entendermos a crítica de Jesus. O segundo exemplo, também extraído do livro do Gênesis, trata-se do caso da cidade pecadora de Sodoma. Em Gênesis 13:13 se diz que os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra o Senhor. Entretanto, apesar de essa cidade ser conhecida por sua impiedade, Lucas não faz referência a nenhum de seus pecados. Nos versículos 28 e 29, afirma: acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. Comer e beber, comprar e vender, plantar e construir não são ações más. Os dois exemplos apontam para a indiferença diante da gravidade do juízo divino. Duas atitudes podem ser tomadas diante desse anúncio de juízo. Ou o completo desinteresse em ouvir a voz de Deus, como aconteceu nos tempos de Noé, ou então, depois de se iniciar a caminhada, corre-se o risco de querer voltar atrás para a vida de outrora, como no caso da mulher de Ló, aqui mencionada no versículo 32. Depois de apresentar os dois exemplos do Antigo Testamento, Jesus fala do caráter imprevisto do juízo divino. Cita o texto: nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos não volte para trás. Noutras palavras, não há como fazer preparativos de última hora. Não há improvisos para o encontro com o Senhor. E continua no versículo 33. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Se existe um modo seguro de se preparar para o encontro com o Senhor, a resposta está aqui. O único modo de conservar a própria vida é gastá-la pelos outros, como fez o próprio Jesus. Quem se poupa, perde a vida, porque definitivamente essa pessoa não entende nada de amor. Jesus faz ainda uma última advertência aos seus discípulos. O juízo divino não acontecerá a granel. Muitos judeus acreditavam que pelo simples fato de pertencerem ao povo eleito, já estariam salvos. No nosso caso, não é pelo fato de pertencermos a uma comunidade de fé, de sermos inscritos no livro de batismos, de convivermos com determinadas pessoas,
de partilharmos sua mesma visão de mundo e valores, que seremos tomados em grupo. Ao contrário, cada qual deverá responder por si mesmo. Como diz o evangelista, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Como vemos, os justos e os eleitos não se distinguem dos outros com os quais convivem. Também eles são surpreendidos pela hora do juízo divino. Por fim, no versículo 37, os discípulos perguntam: onde, Senhor? Onde acontecerá isso? Ao que Jesus responde com um dito lúgubre: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Ou seja, onde houver um ser humano, aí acontecerá o juízo divino. Embora o texto seja carregado de uma certa tensão, seu objetivo não é servir de ameaça aos fiéis, mas sim de advertência. A vida é séria demais para ser por nós simplesmente empurrada de modo inconsciente. A vida é um dom precioso demais para ser desperdiçado com aquilo que nos afasta de Deus. Que Deus abençoe a todos.